Uma coisa que muita gente tem falado aí nos últimos anos é que a Netflix cancela projetos demais, que é raro de uma série passar da sua terceira temporada na Netflix, e assim por diante, né, que os serviços de streaming como um todo cancelam muitas séries, e a Variety soltou uma lista dos serviços de streaming que mais cancelam e respondem também a pergunta se os serviços cancelam tanto assim a mais do que a televisão convencional. E eu decidi trazer um vídeo pra gente dar uma olhadinha juntos nessas informações. Então, vamos lá! Então, em primeiro lugar, eu gostaria de falar com vocês a respeito das diferenças entre cancelamentos na Netflix em serviços de streaming e na televisão convencional. Em primeiro lugar, eu acho que a grande diferença nos canais de televisão, a cabo e assim por diante, é mais fácil você prever se uma série vai ser cancelada ou não, porque existem os números de audiência que você pode ir acompanhando semanalmente. Você sabe que Friends está com 25 milhões de audiência, você sabe que determinada série está com 4 milhões de audiência, você sabe que ela não está correspondendo às expectativas, né? São 24 episódios por ano, então é um investimento muito grande, então é muito mais fácil de você prever se aquela determinada série vai ser cancelada ou não. Nos serviços de streaming já é muito mais difícil, mesmo na Netflix, né, que abre o jogo hoje, né, com relação às visualizações. A gente sabe, né, que o top 10 é aquele naquela determinada semana e assim por diante. É muito mais difícil a gente prever se a série está atingindo as expectativas de um determinado serviço de streaming. Primeiro que o formato é totalmente diferente. Muitas vezes eles estão licenciando um conteúdo estrangeiro, ou a série está pagando ali uma taxa de licenciamento muito alta, né? Então a situação é um pouco diferente. Por exemplo, a série do Sandman, eu adorei a série, os números estavam sendo satisfatórios e mesmo assim demorou muito para a série ser confirmada. Outro ponto que ajuda bastante os serviços de streaming a serem um pouquinho mais enrolados é que eles não têm que fazer parte de uma janela de lançamento. Por exemplo, né, a gente tem as séries nos canais abertos, ABC, NBC, CBS, Fox e assim por diante. A série chegou ao fim em uma data. Se eles não renovarem para a próxima temporada logo, eles não vão conseguir atingir a janela do ano que vem, né? Eles não vão conseguir continuar a temporada naquele prazo certinho, né? Se você olhar os episódios de Simpsons, por exemplo, eles são lançados sempre naquela janela, então eles têm que ser mais rápidos para tomar essas decisões, enquanto o serviço de streaming é às vezes até um benefício que a série não seja lançada tão rápido, porque uma série como Stranger Things, por exemplo, que tem um peso muito grande dentro da Netflix, quanto mais distante a quinta temporada for lançada, mais a Netflix sai ganhando, porque muita gente pode pensar, pô, eu não vou cancelar a Netflix ainda porque eu quero ver o final de Stranger Things. Então eu acho que não tem essa mesma celeridade, né, no processo. Obviamente agora, com as greves que estão acontecendo, a situação mudou bastante, né, porque inclusive a televisão convencional está sendo afetada com tudo isso. Mas eu acho que essa é a principal diferença entre os cancelamentos dos dois lados. Só que os números, curiosamente, não são tão diferentes assim, porque o cancelamento na televisão convencional está em torno de 10%, ou seja, 10% das séries que estão sendo transmitidas acabam sendo canceladas, enquanto no lado dos serviços de streaming essa taxa está na casa dos 12%. Então essa é a reportagem que eu falei para vocês da Variety, né, ó, a reportagem do Joe Otterson. Então eu só queria mostrar para vocês aqui, eu vou usar uma reportagem que foi feita pela Tecmundo aqui no Brasil, só que eu queria mostrar o quadrinho que eles criaram, ó, Streaming versus TV linear, taxas de cancelamento de 2020 a 2023, que já seria esse auge, né, dos serviços de streaming. A gente já tem o lançamento da HBO Max, já tem o lançamento do Disney Plus, da Paramount Plus e assim por diante, né? Então é um período, digamos assim, que os serviços de streaming já estavam em funcionamento. A gente tem a menor taxa de cancelamento da televisão a cabo, né, ó, Cable 7,2%. Porque eu acho que é um formato que funciona muito bem, né? Porque não só você tem propaganda, não só você recebe, né, uma quantia, como você tem menos projetos em andamento, você não tem um serviço de streaming para tomar conta, né, digamos assim, com um peso muito grande em termos de custos. Então acho que em termos de formato, a televisão a cabo é a mais segura, né, para essas empresas. Aí a gente tem aqui TV linear, né? Overall seria toda a TV linear, somando broadcast e TV a cabo. Então, o mais alto de todos seria broadcast, com 26,6%. E o que seria broadcast? Seriam as televisões abertas
como ABC, NBC, CBS, Fox, porque é muito comum uma série ser lançada, né, um piloto ser lançado, alguns episódios serem encomendados e essa série já ser cancelada logo depois disso. Então a taxa de rotatividade nesses canais é realmente muito alta, então esse número aqui não me surpreende. Só que aqui, se a gente somar broadcast com cable, a gente tem que a TV linear tem uma taxa de cancelamento de 10,8, enquanto o streaming tem uma taxa de 12,2. Mas eu acho que os dois estariam equilibradíssimos se não tivesse a Max no meio da jogada, porque a Max, né, devido a tudo que aconteceu envolvendo o David Zaslav, envolvendo a fusão dessas duas, né, da Discovery e etc., os cancelamentos foram muito altos. Obviamente eu não estou culpando, eu só estou dizendo que eu acho que os dois estão exatamente no mesmo lugar, só que a Max acabou empurrando tudo isso para cima com uma taxa de 26,9, que bate inclusive a taxa de cancelamento de broadcast aqui, né, que foi de 26,6, e também toda a situação envolvendo o Disney Plus, né? O Disney Plus cancelou muita série que acabou de ser lançada. Se o mercado dos streamings estivesse em um período normal, eu acredito que a taxa de cancelamento seria mais baixa ainda. Outro detalhe que a gente tem que lembrar é que na televisão a cabo tem muitos canais de reality shows, e reality shows são extremamente baratos. O canal Bravo, por exemplo, outros canais que só produzem reality shows, tem lá 20 reality shows das Housewives, eu já falei aqui no canal a respeito, é um universo compartilhado aí gigantesco das donas de casa. Cada uma dessas séries tem 10, 12, 15, 20 temporadas, são séries praticamente incanceláveis, porque basta você mandar ali 2, 3 cameramans, um produtor, e você fica filmando esse pessoal por alguns dias, por algumas semanas, e pronto, você tem uma série, né, praticamente feita ali. E sim, os serviços de streaming já caíram de cabeça, né, nos reality shows, só que não na mesma proporção. Se você já deu uma olhada nos canais de televisão lá dos Estados Unidos, hoje eles são completamente dominados por reality shows. Então acho que isso ajuda, né, a taxa de cancelamento ser muito baixa na televisão a cabo, porque tem muitos canais que produzem exclusivamente reality shows. E aí a gente entra nos outros serviços de streaming, obviamente eu já citei o Max, 26,9%, Disney Plus 21,1%, também pelos mesmos motivos, né? A Disney cancelou muita coisa. Paramount Plus 16,9%. Curiosamente, são as 3 empresas que estão sempre sendo citadas como empresas que estão passando por uma grande crise, né? A gente está vendo a Paramount, inclusive alguns analistas falaram que a Paramount, como a gente conhece hoje, não dura mais 2 anos, né? Porque eles estão se afundando ali, né? Para conseguir manter o Paramount Plus com conteúdo novo. Eles estão em briga agora, inclusive, envolvendo o seu maior sucesso, né? Que é a série Yellowstone, que é um dos maiores sucessos do mercado norte-americano hoje. Então a gente vê que a parte financeira reflete também nos cancelamentos, porque a gente tem Warner, Disney e Paramount, e inclusive o quarto colocado é o Hulu, que também é uma empresa que pertence hoje à Disney. Obviamente ela pertence também à Comcast, né? Mas essa é uma situação totalmente paralela, né, que eu não vou nem abordar no vídeo de hoje. Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado a respeito do Hulu, eu trago aqui com o maior prazer. E depois do Hulu, né, com 15,2%, a gente tem a Netflix com 10,2%, curiosamente abaixo inclusive da televisão linear e próxima dos cancelamentos da televisão a cabo. Então, são poucos cancelamentos da Netflix. Obviamente, existem muitos critérios, né, que daria pra gente analisar. Então, é curioso a gente ver, né, que o serviço de streaming que ficou marcado pelo cancelamento de séries, né, pô, a Netflix tá cancelando tudo. Eu acho que a situação não é bem essa, só que a gente tem que analisar a situação um pouquinho mais a fundo. Um canal de televisão, por exemplo, um canal de broadcast, né, que seriam os canais grandes, eles têm uma grade determinada, eles têm um determinado horário ali que eles passam séries e assim por diante. Então eles têm um bloco televisivo, então eles têm que manejar muito melhor, né, qual série tá no ar, qual série não tá no ar, a série tem que ser um sucesso e etc, para tirar a série do ar, para colocar outra. Então é compreensível, né, essa taxa de cancelamento alta, enquanto a Netflix, ela cancela sim muitas séries grandes, né, é difícil sim de uma série passar da sua terceira, da sua quarta temporada. Então eu acho que as séries mais caras a Netflix analisa muito bem. Bom, essa série a gente já conseguiu os assinantes que a gente precisava, a série não tá mais dando um resultado tão bom assim, vamos cancelar. Enquanto as séries menores, né, as séries que normalmente não tem um alcance tão grande assim, parece que tem ali 10 temporadas, eu já vi séries ali com 7, 8, 9 temporadas na Netflix,
que são séries que custam muito pouco, né? Então acho que eles analisam muito esse lado também, enquanto na televisão convencional eles têm que maximizar os ganhos, eles têm que manter as séries com base na audiência e não tanto com base no custo, né? Obviamente o custo é levado em consideração, né? Você não vai colocar uma série como A Casa do Dragão para ser transmitida na ABC num horário ali, porque é muito caro para isso. Mas eles têm um equilíbrio ali que eles têm que encontrar, porque eles dependem de propaganda. Então a audiência da televisão é muito mais importante do que o custo, porque eles precisam ganhar dinheiro com as propagandas. Enquanto num serviço de streaming, muitas vezes eles querem somente manter os espectadores entretidos ali, o que importa às vezes é o watch time. Pô, tem X pessoas assistindo e a gente tá gastando 1 milhão por episódio, então vale a pena a gente manter essa série no ar, enquanto muitas vezes as séries não serviriam para continuar no ar na televisão, elas continuam num serviço de streaming gigantesco como a Netflix. E como eu falo sempre aqui para vocês, eu acho que os dois têm o seu lado positivo e o seu lado negativo. A televisão convencional eu acho que conseguiu trazer alguns sucessos que não teriam sido sucesso em serviços de streaming, algumas séries que deslancharam na sua segunda, terceira, quarta temporada, que não começaram com tudo, inclusive The Office, né? Talvez The Office não tivesse tido uma segunda, uma terceira temporada se tivesse sido lançado numa Netflix, porque a série engrenou com o tempo. Parks and Recreation foi a mesma coisa, a série Community foi uma situação parecida, inclusive Seinfeld, que foi um dos maiores sucessos da história da televisão lá nos Estados Unidos, ela somente engrenou na sua terceira temporada, as 2 primeiras temporadas, a NBC segurou as rédeas para a série não ser cancelada, porque as pessoas lá dentro acreditavam na série, então acho que essas situações vão ficando cada vez mais raras. A gente viu isso acontecendo em muitas séries, né, antigamente, isso acontece também hoje. Eu não tô falando que é uma regra, né, de nenhum dos lados, mas eu acredito que hoje, né, principalmente no mercado difícil que a gente tá vendo agora, isso vai ser mais raro de acontecer. Uma série conquistar o público, né, e uma série pequena, por exemplo, ter uma popularidade tão grande com o passar dos anos. E essa daqui é a reportagem da Tecmundo, né, para quem quiser, qual é o streaming que mais cancela, mas eu não vou nem olhar porque eu acredito que eu já tenha falado tudo aqui para vocês, né, analisando a reportagem que foi feita pela Variety. Mas só voltando lá para finalizar o quadrinho, a gente tem no final Peacock com 10%, Prime Video com 9% e Apple TV Plus com 4,9%. Curiosamente, a Apple em último lugar, porque a Apple, primeiro, o Apple TV Plus tem pouquíssimo conteúdo, então eles estão cancelando poucas dessas séries, e segundo, a Apple tem dinheiro infinito, né, digamos assim, eles podem investir 0,001% do que eles têm, que eles conseguem produzir muitos desses conteúdos, enquanto a Amazon também é uma empresa gigantesca, né, também é uma empresa trilionária. Então, para eles, o Prime Video, né, eles mantêm ali os clientes satisfeitos, é uma fórmula completamente diferente do que a gente está vendo nesses outros serviços. Então, não é nem um pouco surpreendente que essas duas gigantes sejam as que menos cancelam projetos. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam, né, dessas taxas de cancelamento. A taxa da Netflix surpreendeu vocês ou não? Eu não fiquei tão surpreso assim, porque eu sei que tem muita série pequena que a Netflix continua renovando. A série é bolo ou não, né? Tem muita série maluca ali, O Chão é Lava, que eles não vão cancelar, pelo menos, né? São séries muito baratas de serem produzidas, que eles vão manter no ar porque dá muito watch time. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês. Digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.